Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com a nossa última aula de antropologia. Meus irmãos, hoje vamos aprender porque Jesus, ele trata esse homem nos quatro mundos. Isso mesmo. Então, o homem de Deus, ele é tratado por Deus nos quatro mundos. Vamos ver biblicamente o que é que Jesus nos ensina a respeito da depressão do homem. Meus irmãos, primeiro, já iniciando a nossa aula, antropologia, estudo ou doutrina do homem, já agradecendo a Deus por mais uma matéria concluída para a glória de Deus. Hoje vamos aprender a depressão do homem. Então, o que é a depressão? A depressão é um transtorno emocional que afeta os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos, causando tristeza profunda, desânimo e perda de esperança. Não é apenas tristeza passageira, é uma dor real que precisa de atenção e cuidado. Meus irmãos, isso aqui é a depressão. A Bíblia fala sobre depressão? Sim, a Bíblia fala de depressão, sim. Esse homem, ele passa por tudo isso. Vamos ver biblicamente. Primeiro, encontramos aqui em Salmo 42, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Veja só, esse abatimento, esse homem abatido. A depressão não é uma escolha. Ninguém escolhe ficar com depressão. A depressão, ela não é Então, meus irmãos, a depressão, ela não escolhe idade, profissão ou classe social. A depressão, ela não escolhe. Agora, meus irmãos, tem muita gente que até pergunta: e crente tem depressão? Tem. Crente é um ser humano. Isso mesmo. Jesus, ele nos ensina mais sobre essa depressão do homem. Bom, vamos entender aqui o conceito e sintomas da depressão. Primeiro, vamos ver aqui os sintomas emocionais: tristeza constante, desânimo profundo, ansiedade, falta de esperança, irritabilidade, perda de interesse pelas coisas. Então, isso aqui são os sintomas emocionais. E todo mundo passou por isso, ou passa. Agora vamos aos sintomas físicos. Porque vamos entender biblicamente que Deus trabalha nesse homem, nos quatro mundos. Por isso estou apresentando aqui o conceito e sintomas da depressão do homem. Então vamos para os sintomas físicos, que é cansaço, um cansaço excessivo, falta de energia, alterações do sono, insônia ou sono excessivo, dores pelo corpo, alteração Então, meus irmãos, por que precisamos estudar sobre esses sintomas? Primeiro, Deus, ele vai tratar o homem nos quatro mundos. Precisamos conhecer esse homem. E esse homem aqui, um homem de Deus, ele não está livre disso aqui. Então vejamos agora conceito e sintomas da depressão. Primeiro, os primeiros sintomas da depressão emocionais é a tristeza constante, desânimo profundo, ansiedade, falta de esperança, irritabilidade, perda de interesse pelas coisas. Isso aqui são os sintomas emocionais. Agora vejamos os sintomas
físicos: cansaço excessivo, falta de energia, alteração no sono, insônia ou sono excessivo, dores pelo corpo, alteração no apetite. Então vejamos aqui os sintomas físicos. Sintomas espirituais: isolamento, dificuldade para orar, sensação de abandono por Deus, falta de motivação para servir. Então vejamos que esse homem, ele é corpo, alma e espírito. E Deus, ele trata o homem. Isso mesmo. Por isso que não podemos, meus irmãos, tudo espiritualizar. Não precisa. Por quê? Porque quando a gente passa a olhar o homem só com o olhar espiritual, não vamos entender esse homem. Mas quando olhamos para esse homem como um ser humano, e seja ele crente ou não, ele passa por isso aqui. Quando começamos a entender esse homem, aqui entendemos que o nosso Deus, ele vai restaurar esse homem por completo. Mas o homem não está livre dessas coisas. Agora, o que é a depressão? Conceito. O dicionário Aurélio diz que depressão é o ato de deprimir-se, abatimento moral ou físico. Veja que profundo. Aqui estamos vendo o conceito da depressão. E aqui no dicionário Aurélio, a gente entende que essa depressão, ela é exatamente um ato de deprimir-se e um abatimento moral ou físico. Então, meus irmãos, depressão não é brincadeira. E às vezes, o servo de Deus, quando não entende isso aqui, que ele não está livre, aí o que acontece? Não olha para isso aqui como algo sério. E com certeza você já ouviu muitos pastores, muitos homens de Deus, tirando a sua própria vida. Isso, irmãos, é muito sério. Isso é muito sério. Jesus, ele nos ensina porque Jesus trata isso aqui. Agora vamos ver os sintomas da depressão. A Bíblia ensina tudo isso. De acordo com Collins, o autor do livro Aconselhamento Cristão, estes são alguns sintomas da depressão. Vejamos: tristeza, perda de energia, fadiga, normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perda de interesse no trabalho, no sexo, nas atividades. E aqui a gente vê que perde até o apetite. Meus irmãos, depressão é coisa séria e a Bíblia não olha para isso aqui com um olhar fechado ou então um olhar espiritual, não. A Bíblia nos ensina que o homem pode passar por isso, sim. Vamos ver agora exemplo bíblico de depressão. O primeiro exemplo que eu trouxe nessa hora é Moisés. Lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 11 ao 15, vemos que um grande líder de Israel, demonstrando a imensa tristeza diante das murmurações dos israelitas, a ponto de dizer a Deus: por que fizeste mal a teu servo? Veja que coisa séria. Você conhece a história. Você sabe quem é Elias. Você sabe quem é Moisés. E você sabe quem é Davi. Foram os 3 homens de Deus que separei para a gente estudar um pouco sobre a depressão e ansiedade que eles tiveram. Bom, aqui Moisés, ele vai dizer: por que fizeste mal ao teu servo? Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. Então a depressão, ela vem exatamente no momento em que você está cansado. Ela vem exatamente no momento em que você está se sentindo sobrecarregado.
Moisés disse: Deus, isso é pesado demais para mim. Ele está aqui com a tristeza. Ele está aqui sofrendo uma opressão muito grande. Ele está aqui diante de um problema sério, que ele olha assim e diz: pronto, não tem jeito. Quando é que eu posso me preocupar com uma depressão? Quando estiver diante de uma situação dessa como Moisés. Moisés, ele estava nessa tristeza e ele ainda tinha que ouvir as murmurações do povo. Moisés ouve essas murmurações de Israel, dos israelitas, a ponto de dizer: Deus, por que fizeste mal a teu servo? Eu sozinho não posso levar todo o povo, porque muito pesado é para mim. Ei, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é que Moisés não é qualquer um. Foi alguém que Deus ouviu e disse: eu tenho ouvido e ouvido o clamor do meu povo. E você, Moisés, é alguém que vai lá livrar aquele povo. O próprio Deus disse: Moisés, você não é mais um. Você é alguém que escolhi para ir livrar esse povo. Mas a Bíblia diz que esse grande homem de Deus sente uma tristeza diante das murmurações. Quem somos nós? Quem somos nós para não passar por isso? Segundo exemplo bíblico de depressão, Elias. Elias está lá em 1 Reis, capítulo 19. Lemos o que aconteceu a Elias. Após ter matado os profetas de Baal e Azera, ameaçado pela diabólica Jezabel, ele pediu em seu ânimo a morte. Irmãos, vejamos aqui esse outro grande homem de Deus, Elias. Elias, ele ora, o céu se fecha. Não é qualquer um, não. Elias é o mesmo que fala que o fogo arderá continuamente no altar. Elias é o homem que ora e Deus responde. Não é qualquer homem. Mas esse momento aqui, mesmo depois dele ter ouvido Deus falar, mesmo depois dele ter ouvido e visto maravilhas, teve um momento que esse homem também se sentiu tão sobrecarregado, com a pressão tão grande dessa mulher, se sentindo ameaçado. Aí você vai ver o que é que ele diz. Ele vai chegar lá, ameaçado por essa mulher, e diz: chega, basta. Eu não sou melhor que os meus pais. Tem momento da nossa vida que nós também nos encontramos como Elias. Ameaçado, preocupado, desanimado, reclamando com Deus. Senhor, fiz a obra, eu servi ao Senhor, e agora veio um problema desse. Ninguém está livre disso. Por isso, grandes homens de Deus passaram por isso, e a Bíblia não esconde, para entendermos que não é só quem não serve a Jesus que passa por isso. Foi um ser humano, é um homem, está nessa terra, você também está sujeito a passar por isso aqui. Não somos melhor do que esses homens. Precisamos abrir a nossa mente para entender isso. E a Bíblia ela é muito clara quando ensina sobre esses homens. Então o terceiro exemplo bíblico que separei foi exatamente Davi. E esse aqui eu tenho certeza que, assim como vocês, eu sou apaixonada. Esse exemplo aqui de Davi, que está lá no Salmo 42, vemos o salmista muito triste. Ele pergunta: por que está abatido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Então veja aqui que esse grande homem de Deus, aqui mais uma vez eu destaco, é um homem, meus irmãos, que o próprio Deus olha e diz: achei Davi. Não foi um homem que levou o nome para Deus. Não foi alguém que disse quem Davi era. Não foi um ser humano.
O próprio Deus diz: ei, achei um homem segundo o meu coração. Davi, isso mesmo. Isso quer dizer que Davi nunca pecou? Não. Conhecemos todos os erros de Davi. Mas em Davi, Deus diz: é um homem segundo o meu coração. Primeiro ponto, Davi não sente prazer no pecado. Ele até errou. Mas ele colocava o rosto no pó, reconhecia, e aí vinha a misericórdia de Deus na vida desse homem. Então estou destacando aqui porque não é um homem simples, não é um homem comum, é um homem que o próprio Deus diz: achei. É um homem segundo o meu coração. Mas Salmo 42, esse mesmo homem, ele vai dizer, ele vai perguntar para ele: por que estás abatido, minha alma? E por quê? E por que te perturba dentro de mim? O que eu acho lindo é que esse homem, ele não foi conversar com os outros, ele foi conversar com ele mesmo. Ele estava aqui muito preocupado. Esse homem aqui estava realmente passando um momento difícil, mas ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Isso aqui é lindo. Então, meus irmãos, acabamos de ver 3 exemplos bíblicos de homens de Deus que passaram por momentos difíceis. Já para você entender que servir a Jesus não quer dizer que você está livre de passar por isso. Acabamos com isso, vamos parar com isso. Vamos deixar de espiritualizar tudo. Por quê? Porque estudamos nessa matéria de antropologia, estudo do homem, que esse ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Vejamos que o corpo tem quem serve a Jesus e quem não serve a Jesus. Então, todo homem, ele passa por isso aqui. Agora, vamos entender mais sobre esse homem. As causas da depressão, nem todas as causas da depressão são definidas, nem todas as causas Agora, as causas da depressão. Nem todas as depressões são bem definidas. Há causas físicas, ambientais, psicológicas e emocionais e muitas outras. E, entretanto, algumas delas já são bastante conhecidas, conforme veremos agora a seguir. Ressentimento. Isso aqui eu fiz questão de destacar. Por quê? Porque a Bíblia, ela ensina como um servo de Deus e uma serva de Deus consegue se livrar disso aqui. Primeiro, o ressentimento é a emoção mais destrutiva nos relacionamentos humanos. Isso aqui, o ressentimento é a emoção mais destrutiva nos relacionamentos humanos e para o bem-estar pessoal. Não é isso o que Deus quer de nós. Precisamos entender isso. O ressentimento. E não é isso que Deus quer de nós. Se tivermos alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra nós, precisamos, o quanto antes, perdoar ou pedir perdão. Isso mesmo. Aqui é a receita contra o ressentimento. Está sentindo tristeza? Alguém te fez mal? Alguém te feriu? Você precisa pedir perdão? Vai lá. Se livra desse ressentimento. Te conserta com seu irmão. Se for para pedir perdão, vai lá, pede perdão. Se for para perdoar, libera perdão. Ah, professora, mas eu não consigo porque essa pessoa me fez tanto mal. Pois é, aí eu preciso dizer para você que você vai ficar doente. Isso mesmo, você vai ficar doente.
A pessoa que te fez mal pode até ficar bem. Mas se você guardar esse ressentimento aqui, você vai ficar uma mulher ou um homem doente. Precisamos procurar urgentemente para pedir perdão ou perdoar. Por quê? Porque precisamos entender que primeiramente Mateus capítulo 18, versículo 22, vai dizer que precisamos perdoar quantas vezes? Não é uma, não é duas. Melhor, aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, entendemos que precisamos perdoar 7 vezes 7, ou seja, sempre. Sempre? Sim, sempre. Ou você vai dizer que peca um dia sim e passa um ano sem pecar? Quantas vezes você precisa do perdão de Deus? Quantas vezes você precisa que Deus te perdoe? E por que você só vai pedir perdão uma vez, ou então só vai perdoar uma vez, ou nunca? Todos os dias precisamos ler esse capítulo de Mateus, capítulo 18, versículo 22, e entender. Pedir perdão sempre. Isso aqui é o remédio para você. Isso mesmo. Você precisa perdoar. A mágoa. Mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. A mágoa é a irmã gêmea do ressentimento guardado. Então, guardar mágoa não traz vantagem nenhuma. Só males, doenças e até morte. Temos outras referências que podemos usar, mas vamos ficar somente aqui. Então, essa mágoa, ela traz doenças e até morte. A Bíblia sabiamente diz: toda amargura e ira seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4, versículo 31. Eu amo a Bíblia porque na Bíblia tem receita para tudo. Eu não sei se você já parou para ver. A Bíblia tem receita para tudo, meus irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 31. E veja também essa passagem. A seguir, a paz com todos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Isso aqui é tão sério que um crente com mágoa, um crente amargurado, se você sentar perto de um crente amargurado, você vai sair igual a ele ou pior. E a Bíblia ensina, diz, se livra disso aqui, tenha cuidado. Porque isso aqui, a raiz da amargura, é algo tão sério que contamina outros. Ei, se você chegar perto de uma pessoa cheia de mágoa, corre. Corre. Porque a Bíblia diz que isso aqui é tão sério que contamina muitos. Isso mesmo, contamina muitos. Tenhamos cuidado. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. A ira. A ira é a mãe das duas causas anteriores. É sinônimo de cólera, raiva, indignação. É a principal causa de conflitos ministeriais, conjugais, familiares. Ela é a causadora de miséria, de acidente e de assassinatos. Ira humana, em geral, é prejudicial à vida espiritual e à saúde da mente e do corpo. Meus irmãos, a ira, ela é a mãe. Ela é a mãe do ressentimento e da mágoa. Tenhamos cuidado. Mas a Bíblia tem uma receita. Salmo 37, a cura da depressão. A receita do Salmo 37. Não se indignar por causa dos malfeitores. Tem gente que adoece por causa dos outros. E a Bíblia diz aí, não adoeça por causa dos malfeitores. Aqui, Salmo 37, leia todos os dias. É uma receita para você. Quer ficar bem? Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, leia o Salmo 37. É uma receita.
vejamos, ficar doente por causa dos outros, meus irmãos. Então, que venhamos aprender na Bíblia. Queridos, aqui estamos caminhando para o final da nossa aula e vamos agora apresentar o homem social. Isso é maravilhoso. O que é o homem social? Venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula. Hebreus 13, 4. Do ponto de vista divino, o casamento foi e é uma instituição divina. Isso se deu conforme está logo no início da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. No ponto de vista social, porém, o casamento é praticado em todas as sociedades. O indivíduo é responsável perante o seu grupo social. Então aqui, irmãos, vejamos a base de tudo. Deus, ele faz o homem, estamos estudando antropologia, ele tira desse homem, forma uma mulher, dá essa mulher para o homem e diz, agora de vocês vem uma sociedade. Aí vem o homem social. Aqui vem uma grande responsabilidade, o homem social. As formas de casamento, eu coloquei duas, mas tem mais. Coloquei duas que você conhece e fica mais fácil para você guardar. Primeiro, a monogamia consiste no casamento de um homem ou uma mulher com apenas um cônjuge. Essa foi e é a forma estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 1, versículo do 2 ao 9. A monogamia foi o próprio Deus que instituiu para o homem, que é o casamento natural de um homem com uma mulher. Foi a base que Deus deu, não tem outra. Então, eu deixei logo claro aqui, monogamia, o casamento natural que Deus deixou, não tem outro. Segundo, poligamia. A poligamia refere-se ao casamento do homem ou da mulher com dois cônjuges. A Bíblia, ela não aprova esse tipo de relacionamento. Infelizmente, hoje, tudo pode por aí. Mas eu continuo ficando com a Bíblia. E o próprio Deus fez um homem para uma mulher. Senão ele tinha feito um homem e duas mulheres. Deus fez um homem e fez uma mulher. E disse, é de vocês que vem uma sociedade. Deus trata o homem nos quatro mundos. E esse aqui é um ponto muito interessante. Deus, ele vai tratar esse homem nos quatro mundos. E biblicamente encontramos essa passagem, que está exatamente lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 6, e o versículo 31 ao 33, que diz assim, veja o primeiro mundo que Deus trata esse homem. O mundo psicológico, pensamentos, emoções, vontade, inteligência, memória e decisões. Então, Mateus capítulo 6, está lá os quatro mundos do homem. Leiam. E você principalmente, teólogo. Você, daqui a pouco, para a glória de Deus, você vai poder dizer, foi difícil, mas eu concluí para a glória de Deus. Então, aqui vejamos os quatro mundos do homem. O primeiro, o mundo psicológico. Veja só. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Veja só, portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos?
o que beberemos. Veja só, ou o que vestiremos. Então aqui entendemos no 33. Mas buscai primeiro o reino do céu. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é mais uma receita para ansiedade e depressão. Não ficar preocupado. Eu sei que é até difícil dizer para quem está passando por um momento difícil. Mas em Deus, Ele nos ajuda para não ficarmos preocupados. Então, o primeiro mundo que Deus trata o homem é o mundo psicológico. Segundo mundo é o mundo biológico. Isso mesmo. A passagem é sempre a mesma. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 31. Corpo, saúde, alimentação, sono. Então, aqui a gente vê o funcionamento físico. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. 33. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, Deus conhece nossa necessidade. Às vezes ficamos preocupados, mas o nosso Deus conhece as nossas necessidades. Terceiro mundo, o mundo sociológico. Deus trata isso? Trata. Deus também trata isso. E é o quê? Vejamos. Relações, família, amigos, trabalhos, cultura, instituições e sociedade. O mesmo versículo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que devo de comer, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Isso aqui é o mundo sociológico. Deus conhece tudo, porque todas essas coisas os gentios fazem e eles buscam bem. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coisa linda, né? Meus irmãos, agora o nosso penúltimo mundo que Deus trata, nosso último mundo que Deus trata, é o mundo espiritual. Esse aqui é exatamente o último mundo. O mundo espiritual, a alma, valores, propósito, fé, consciência, relação com Deus. Isso aqui é o mundo espiritual. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ficamos por aqui com muita alegria no coração por mais uma matéria concluída para a glória de Deus, e estarei enviando no privado dos alunos mais um áudio explicando de forma profunda esse assunto. Que Deus abençoe, e eu espero vocês com a nossa matéria de número 6. Vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o pecado. Isso mesmo. O nome da matéria é Hamartiologia. Vamos aprender. Esse homem que Deus criou, esse homem que Deus colocou em um lugar de delícia, em um lugar que tinha uma comunhão, ele fez escolha. E a escolha dele trouxe consequências. Espero você na nossa próxima aula. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Se eu te falar, você não vai acreditar. Tinha tudo para